Direito processual penal, ação penal. Continuando a falar das condições da ação, ainda na sua parte genérica, vamos falar sobre o interesse de agir, que diz respeito aos elementos mínimos para a persecução processual. E o interesse de agir é composto de alguns elementos, quais sejam a necessidade, a adequação e a utilidade. A necessidade ela é presumida, porque o direito penal ele é mediato, conforme estudamos quando falamos sobre o direito de ação. Portanto, ele está relacionado ao interesse substancial, ou seja, ao fato criminoso, e ele somente é aplicado pelo processo penal. E nas aulas de direito penal, quando estudamos o garantismo penal, lembramos do princípio nulla culpa sine judicio, que diz que não há culpa sem jurisdição, ou sem processo. Isso é diferente do direito civil, que é imediato, pois o direito processual civil pressupõe uma lide. Nesse caso, é um conflito que contém uma pretensão resistida, que qualifica esse conflito. Logo, se tivermos um conflito ou uma infringência legal e não houver uma pretensão resistiva, não haverá lide. Dessa forma, não teremos interesse de agir no direito processual civil, o que não acontece no direito processual penal. Ainda em relação aos elementos do interesse de agir, temos a adequação, que diz respeito à medida adequada em relação à necessidade, que, como já observamos, é presumida. Portanto, essa também deveria ser presumida. No entanto, precisamos prestar atenção em relação ao tipo de ação que estamos analisando. Se for uma ação penal condenatória, essa adequação ela não é relevante, pois, como já vimos, ela é presumida, por força de ser o direito penal mediato. Isso acontece por não haver distinção entre as ações penais condenatórias. Já com relação à adequação para uma ação penal não condenatória, essa adequação é relevante, pois podemos ter várias ações diferentes para uma ação penal não condenatória, com motivos diversos. Podemos citar como exemplo a súmula 693 do STF, que diz que não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada, porquanto o habeas corpus só é possível quando existe uma ofensa ao direito de locomoção ou ameaça a esse direito. Por fim, em relação aos elementos do interesse de agir, ainda temos a utilidade. Em relação à utilidade, podemos dizer que é a eficácia da medida utilizada. E quanto a isso, estamos falando efetivamente da prescrição virtual, que estudamos nas aulas de direito penal quando falamos de prescrição. Essa prescrição virtual também é chamada de prescrição em perspectiva, prescrição hipotética, prescrição projetada ou prescrição antecipada. Essas duas últimas nomenclaturas são utilizadas pelo STF. E a prescrição virtual nada mais é do que uma análise preliminar da prescrição no provimento jurisdicional, ou seja, no futuro, na sentença. Com relação a essa prescrição, ela não é aceita nos tribunais, conforme se aduz da súmula 438 do STJ, que diz que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal, ou mesmo conforme esse recurso extraordinário do STF 602527 em repercussão geral de 2009, que fala que é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal. E os fundamentos básicos para esse entendimento é o fato de não existir na legislação lei em relação a esse instituto e também o fato dele ferir o princípio da presunção da inocência. Lembrando que o princípio da presunção da inocência tem duas dimensões, uma externa e uma interna. E aqui estamos falando da dimensão interna do princípio da presunção de inocência, especificamente em relação à sua regra probatória, que diz respeito ao princípio do indúbio pro réu, que determina que o ônus da acusação é provar a culpa e o ônus da defesa é o fato de que somente a dúvida ser-lhe-á favorável. Ainda com relação à prescrição virtual, podemos afirmar que, na prática, o Ministério Público tem solicitado arquivamento por falta de utilidade e, caso o juiz não concorde, aplicará
o artigo 28 do CPP, encaminhando a denúncia ao Procurador-Geral, que, em regra, acaba solicitando o arquivamento, e nesse caso o juiz não poderá fazer mais nada. Ou, caso ele entenda de outra forma, extinguirá o processo sem resolução do mérito.